Essa daqui é uma aula diferente, que eu vou ficar, ao contrário das aulas anteriores, eu vou alternar entre o que eu vou explicar aqui nos slides e os códigos, tá? E se você não sabe o que é esse negócio que está em negrito aqui, que é lista, volta nas aulas anteriores. Se o Diego do Futuro lembrar, vai ter card lá. Você precisa saber o que é uma lista, enquanto estrutura de dados, para conseguir saber do que eu estou falando aqui, beleza? A ideia dessa aula aqui é a gente falar sobre algumas variações de lista. Tem 1 milhão, né? Mas eu queria falar algumas que são mais importantes, que são mais conhecidas, e aí depois, isso daí tudo vai virar outras estruturas de dados, tá? As ideias contidas aqui. Bom, primeira coisa, isso aqui eu já falei um pouco, né? Sobre listas ordenadas. Então eu cheguei a falar, mas a gente não implementou, a implementação a gente só fez com inserção ou no final ou no começo, né? Que eu discuti essas coisas. Mas e para fazer ordenada? O que eu preciso fazer? Bom, essa aqui é uma lista, né? Veja que eu mudei a ordem das coisas. Aqui tá maçã, pera, uva e zimbro. Eu preciso achar uma fruta aí que vinha depois da uva, né? Para poder fazer ordenado. Fica a dica, aí existe uma fruta chamada zimbro. Se você estiver jogando stop ou a dedanha, sei lá como você chama na sua região, zimbro. Caiu no Z, põe zimbro, aí vai dar aquela discussão depois. Umas pessoas vão falar que não existe, outras vão falar que existe. Aí dá uma baita briga até alguém colocar no Google e mostrar que zimbro é sim uma fruta. Beleza? Como é que a gente faz essa lista ordenada? Bom, primeiro a gente vai ter que fazer uma busca. Então, quando eu quiser fazer uma inserção, antes de simplesmente fazer aquelas manipulações de ponteiro para inserir onde eu quero, na posição que eu desejo, eu preciso fazer uma busca. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu preciso achar o meu elemento. Então, eu preciso colocar um P aqui, ó, e procurar. A maçã, desculpa, a chave que eu estou procurando é maçã? Se não, eu passo para o próximo. É pera? Se não, eu passo para o próximo. É uva? É uva. Então, beleza. Eu sei que eu tenho agora minha posição para inserir essa daqui. Então, eu sei que eu tenho que inserir um elemento aqui, logo antes do uva. Veja só, eu estou inserindo o elemento. Então, quando eu falo, ó, a minha chave é uva, é uva, é uva, eu estou pensando na busca, certo? Mas para inserção, a busca muda uma coisinha. Em vez de ser igual, eu tenho que achar o primeiro cara que fica depois de quem eu quero inserir. Então, aqui nesse caso, né, eu posso estar tentando inserir tamarindo. Tamarindo é antes de uva e depois de pera, né? Se eu quiser inserir o tamarindo, eu estou buscando quem está logo depois de tamarindo, que nesse caso é uva. Então, eu sei que a posição é essa daqui. Agora, para fazer a inserção, o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Eu venho aqui, coloco uma caixinha com a chave tamarindo aqui. Eu tenho que fazer o pera apontar para o tamarindo. E eu tenho que fazer o tamarindo apontar para a uva. Tamarindo apontar para a uva está muito fácil, né? É só fazer o próximo do tamarindo apontando para a uva. Mas e para fazer o pera apontar para o tamarindo? E aí tem dois jeitos. Um deles é percorrer a lista de novo, como eu fiz na remoção em aulas anteriores. Eu percorro até que o próximo seja a posição que eu estou olhando. E aí eu vou ter um ponteirinho aqui, ó, um P auxiliar aqui. Tá? Deixa eu apagar esse P do primeiro, que eu acho que ele está confundindo a gente. Então, se eu fizer aquela busca igual eu fiz para a remoção, que eu vou dando próximo, 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 até que o próximo seja a posição para que eu estou olhando, eu tenho um P auxiliar aqui para o pera. Tá? E aí eu pego o P auxiliar.prox, ou P auxiliar -prox, não é mais esse uva, passa a ser o tamarindo, e aí eu consegui fazer a inserção. Uma alternativa a isso é colocar o P-AUX apontando para primeiro, o POS apontando para a cabeça aqui da lista de fato, né? E aí eu vou andando o POS, tá? Na verdade, eu vou andando sempre os dois, um para frente. O P-AUX vai estar sempre no item anterior, e aí eu tenho que tratar alguns casinhos especiais, né? Por exemplo, aqui no começo, né? Se o que eu vou colocar é no começo da minha fila, né? Da minha lista, perdão, eu tenho que fazer uma inserção no começo. E beleza, e daí para frente é tranquilo. Eu ando sempre o P-AUX uma posição atrás do POS. Eu ganho em complexidade, vai ser tudo O de N, vai ser tudo linear, porque eu tenho que fazer essa busca, mas um vai ser um O de N e o outro vai ser O de 2 Ns, beleza? Que é a mesma coisa que O de N, mas só que demora um pouquinho porque eu tenho que fazer duas buscas. Vamos implementar esses caras aqui. Eu vou implementar primeiro o que eu uso a busca direto, e o P-AUX é feito logo depois,
E eu também vou implementar o que o ProAux anda junto. Por que eu vou fazer as duas implementações? Porque é muito fácil, beleza? E também porque eu estou pensando em TAD listas. Imagina que eu tenho uma implementação de TAD lista que faz a primeira opção. E aí eu acho que a segunda é melhor. Eu simplesmente vou lá no meu TAD lista e mudo para a segunda. E aquela minha main que usa a minha lista não vai precisar se preocupar com isso. Para fazer a lista ordenada, eu criei essa nova pastinha aqui, né? Na verdade, não é o lista, é a ordenada. E aqui dentro, né, eu simplesmente copiei o que tinha lá no lista dinâmica, que a gente fez em aulas anteriores, para cá, né? Então, o main, por exemplo, tá aquela coisa de, né, insere alguns elementos, remove alguns elementos, imprime, 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 sempre para ver o que está acontecendo, e depois no final limpa, tá? Então, esse daqui é o main. O makefile, tanto faz, né? O que acontece aqui. A gente tem o lista dinâmica.c e o lista dinâmica.h. Eu vou dar um cat no lista dinâmica H para a gente olhar só o que tem, né? Então, tem aquelas mensagens de erro, né? Aqueles códigos de erro, perdão. Tem o tipo chave, não mudei nada disso aqui, tá? Tem o tipo apontador, tem o tipo nó e assim por diante. Isso aqui eu acho que eu não mudei nada, não me lembro de mudar nada em relação a... Aliás, não é que eu não me lembro de mudar, eu não mudei nada, né? Não me lembro de ter que mudar nada para a gente poder fazer aqui a lista ordenada, tá? O que vai ter que acontecer é que eu vou ter que fazer uma inserção ordenada, tá? Mas aí eu simplesmente vou alterar essa insere lista lá no ponto C, né? E não aqui no ponto H. Então, a gente vai direto para a lista dinâmica.h. Na verdade, a gente vai dar um nano lista dinâmica H não, ponto C, né? E aí a gente vai ver aqui nesse lista dinâmica o que a gente precisa fazer. E aí eu não sei bem o que aconteceu aqui na minha gravação, que sumiu a tela um pouquinho, mas não importa, né? O que importa é que eu entrei aqui no ponto C. Esse aqui é o ponto C que existia antes, né? E agora eu vou brincar um pouquinho para fazer o insere lista, virar um insere lista ordenado, tá? Então, beleza, o cria lista muda? Não muda nada. O insere lista muda? Obviamente. Vou pular ele aqui agora. Vamos ver o que mais, né? A remoção vai precisar mudar? Eu falei para vocês na hora que eu fiz a estática, que lá na lista estática, a remoção muda, porque a gente passa a ter uma pesquisa binária, né? Mas aqui nesse caso, quando a gente faz a remoção e a pesquisa, obviamente, a gente tem que fazer exatamente isso aqui, né? Eu tenho que apontar um ponteirinho para a primeira posição e percorrer próximo, 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 próximo. Não tenho o que fazer, tá? Então esse cara não vai mudar. O que vai mudar é só o insere mesmo, né? Então vamos lá em cima, na inserção, e vamos fazer o seguinte, ó. Eu ainda preciso de um tipo apontador. É interessante eu ver se minha lista está cheia. Até aqui tudo bem, né? Agora, daqui para frente, ó, eu não tenho mais nada aqui que me sirva, eu acho. Talvez eu possa usar alguma coisa, tá? Bom, eu tenho apontador ainda, o tipo ponteirinho aqui P, né? Eu coloquei o item nele, esse aqui eu vou deixar, tá? Agora, uma coisa que eu preciso fazer é ver os casos especiais, né? Então aqui eu vou colocar 3 casos. O caso da lista estar vazia, ou seja, eu vou inserir o cara na primeira posição e pronto, né? Muda alguma coisa para esse aqui? Na verdade não muda, então eu vou copiar, só que tem um porém. Fica até uma errata, né? De antes, que é o seguinte. Eu esqueci de fazer isso, ó. O P, prox, ele tem que apontar para nulo. E o P, anterior tem que apontar para nulo também. Então isso aqui é uma coisa que eu acabei não fazendo na implementação da lista, tá? E fica aqui a necessidade. E a gente continua, né? Então nos elses aqui, né? Então eu preciso ver agora quais são os outros casos, né? Bom, eu vou primeiro fazer o caso da primeira posição. Por que é importante a primeira posição? Porque, bom, eu posso pular, talvez fique mais fácil. Eu vou precisar de um if aqui, tá? Eu já volto aqui. Se eu não fizer na primeira posição, eu vou ter um problema aqui, ó. Esse aqui é todos os outros casos, tá? Então lista vazia. Esse aqui é todos os demais. Esse aqui é o primeira posição.
Porque todos os demais, eu vou ter que achar onde que eu enfio esse cara, né? Eu poderia fazer, deveria até, na verdade, seria melhor, né? Eu fazer uma função que acha a posição para mim. Mas eu vou fazer por simplicidade aqui mesmo, tá? O foco aqui é você pensar agora, né, na implementação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apontar para o L primeiro. E aí, eu vou fazer um while aqui enquanto eu não achar, tá? Então, começa pelo seguinte, né? Esse while, eu vou olhando sempre se o próximo, ele é o cara que eu estou procurando, né? Primeiro eu tenho que ver se ele não é nulo, né? Porque se ele for nulo, não, acabou minha lista, então eu não posso mais mexer nisso. Mas aí eu tenho que olhar se o aux prox, a chave que está no item dele, é igual à chave que eu estou olhando. Na verdade, a pesquisa seria, por igualdade, seria isso, né? Mas eu quero ver enquanto for menor, tá? Porque na hora que o próximo cara deixar de ser menor, eu estou exatamente no ponto que eu preciso fazer a minha inserção. Então é isso que eu vou fazer, né? Aqui vai ser o aux é igual a aux prox. E parou, né? Chega. Agora o que eu tenho que fazer eu tenho a caixinha do P, eu estou olhando exatamente para a posição com aux, né? Estou olhando exatamente para a posição que eu tenho que colocar. Então o próximo do P vai ser o próximo do aux, que é aquele cara que é o primeiro maior do que a chave do P. E tenho que fazer o seguinte, né? O aux, que é o cara que eu estou olhando, ele está apontando para o aux prox. Mas o aux não, né? Aux prox aqui, ó. O aux prox tem que passar a ser o P. Né? Então eu fiz uma operação aqui que eu enfiei essa caixinha apontada por P entre o auxiliar, que é o último cuja a chave é maior ou igual, entre o auxiliar e o próximo do auxiliar, o próximo anterior, né? Agora o próximo é o P. Beleza, por que eu então não posso fazer aqui mesmo a primeira posição? Porque que eu começo da segunda, né? Eu não estou olhando se o primeiro é maior, né? Então, esse else if aqui, esse meu aux não, né? Esse meu L primeiro, o item dele tem uma chave que seja maior do que a chave desse item que eu quero inserir. Nesse caso, eu não vou fazer aquela busca, né? Nesse caso, eu vou simplesmente... vamos lá? Então, falo e faz ao mesmo tempo, fica difícil, né? Eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. O pprox passa a ser o L primeiro. L primeiro. Não dá para fazer isso. Passa a ser o L primeiro, né? Ou seja, ele vai apontar para a cabeça da lista. Só que a cabeça da lista, que é o L primeiro, passa a ser justamente o P. E aqui eu também preciso fazer, né? Que o P anterior, eu sempre vou ter que setar o P anterior. Ele passa a ser nulo, né? Então é isso. O P anterior passa a apontar para nulo. O pprox passa a apontar para onde estava o primeiro. Na verdade, né, esse cara aqui também estava esquecendo, né? Esse cara é L primeiro, o anterior dele tem que ser igual ao P, beleza? E aí o L primeiro passa a ser o P. Então a inserção é essa daqui, vamos testar. Exceto que antes de testar, eu saí do nano aqui e já lembrei que eu não estou com a duplamente encadeada, né? Então já ia dar erro. Eu nem compilei e já lembrei disso. Então esses anteriores aqui, eu já estou dando spoiler, né? Quando eu fosse fazer duplamente encadeada, e eu vou falar disso já, aí eu colocaria esses ponteirinhos aqui, tá? Então aqui eu acho que fechou, né? Os dois anteriores que eu tinha colocado. Beleza. Então agora sim, Ctrl X, salva, lista dinâmica, a gente dá um make. Compilou, teve algum probleminha, o anterior de novo, né? Então vamos achar onde está esse cara. Esse daqui, né? O L anterior também não tem, né? Não é só o P anterior. Então, de novo, Ctrl X, salva o cara. Vamos dar um make. Beleza. Quando a gente executar, a gente espera que dê tudo certo, né? Aconteceu aqui aquilo que a gente já tinha feito, né? Menos 3, 0, 1, 3, 5 e 25. As inserções estão todas certas e ordenadas agora, né? E aí eu vou tirando, né? Tive sucesso para tirar, tive sucesso para tirar. A remoção é menos importante porque a gente não mexeu, né? Mas o mais importante está aqui, ó. A minha inserção deu isso aqui para mim. Então é menos 3, 0, 1, 3, 5 e 25.
ordenado como a gente queria. Uma outra variação que é interessante a gente olhar são as listas duplamente encadeadas. Primeiro, uma observação. Eu não tinha colocado na anterior o ponteiro para o último, tá? Mas essas coisas são cumulativas. Então, eu posso colocar uma fila ordenada com ponteiro de primeiro e último, apesar de eu não ter colocado isso anteriormente. Eu posso ter uma duplamente encadeada só com o primeiro, apesar de ter algumas desvantagens. Vale mais a pena colocar o último. Qual que é a vantagem de eu ter duplamente encadeada? Primeiro, desculpa, o que é uma duplamente encadeada, né? Na lista, eu sempre estava colocando o ponteiro de próximo. E aí eu conseguia navegar do começo da lista lá para o final. Agora, eu mudei uma coisinha aqui, ó. Eu coloquei 2 ponteiros, um para próximo e um para anterior. O que eu consigo fazer agora é ir para frente, aí se eu achar que eu devo, eu volto para trás e assim por diante. Uma vantagem que vocês já vão ver. Sabe aquilo que eu falava de eu ter que achar uma posição e depois eu tenho que percorrer a lista toda de novo para achar o anterior? Isso acontece em algumas operações que eu faço. Eu não preciso mais. Se eu quiser, por exemplo, inserir de forma ordenada numa lista duplamente encadeada, imagina que eu queira inserir nessa posição. Não está ordenado aqui, tá? Então abstrai um pouco. Imagina que eu queira inserir alguém nessa posição. Eu posso simplesmente pegar o próximo do uva e apontar para esse novo elemento, o próximo desse cara apontar para o maçã, o anterior desse cara apontar para o uva e o anterior do maçã apontar para esse cara. Então fica um cruzamento ali meio estranho de setinhas para todo lado. Na hora que você colocar em ponteiros, fica bem nítido, fica bem claro o que é que a gente está fazendo e fica mais fácil, certo? Eu não preciso fazer algumas operações. Então isso aqui é maravilhoso. Vou sempre usar uma lista duplamente encadeada. Não é bem assim. Se você não tiver que ficar fazendo muita navegação na sua lista, de ir para frente e para trás, não vale a pena em termos de memória, porque querendo ou não, você está duplicando o número de ponteiros, tá? Mas é basicamente isso. Pode ser que vocês enxerguem algumas aplicações aí que você precise ir e voltar. Então eu vou fazer uma implementaçãozinha bem rápida desse cara aqui, beleza? Para fazer essa parte, eu copiei o que eu fiz agora há pouco naquela lista encadeada ordenada, né? E vou fazer a duplamente ligada ordenada, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter sim que fazer uma alteração no lista dinâmica.h, porque é justamente aqui que eu vou definir os meus ponteiros, né? Então, além do prox, eu tenho o asterisco ante, então isso aqui já faz parte do spoiler que eu tinha dado lá. Aqui também, não, aqui eu tenho primeiro e último, tudo bem. Então é só o ponteiro e uma coisa que eu vou fazer esse aqui é só para a gente verificar se está certo. Eu vou fazer um imprime lista de trás para frente, né, invertida. Tá? Então aqui eu vou receber o meu tipo topo não, né? Tipo lista asterisco L. E beleza, né? Acho que eu não esqueci nada aqui. Qualquer coisa eu volto. Então Ctrl X, salva e vamos mexer no nossa lista dinâmica.c. As primeiras coisas disso aqui, eu já dei o spoiler, né? Eu podia, em vez de ter apagado, eu podia simplesmente ter deixado comentado aqui, né? Quando a lista minha está vazia, o ponteiro P tem que apontar para o anterior para nulo, né? Uma coisa que eu posso fazer, assim, para generalizar um pouco, é que o anterior vai ser nulo. Isso vai deixar de ser verdade no terceiro caso, mas também não tem problema, eu mudo lá e beleza, né? Então vamos lá. O anterior é nulo para o lista vazia. O anterior é nulo para esse caso aqui. E eu lembro também que o anterior do... O cara que... Opa, tá com o caps ligado aqui. O cara que era o meu L primeiro, que o anterior dele era nulo, agora o anterior dele tem que ser o P. Então isso é uma coisa que eu tinha dado spoiler antes e apaguei. Beleza? O P anterior já está igual a nulo. Beleza. Acho que eu não tenho mais nada para fazer, né? Então vamos de novo aqui. No lista vazia, o primeiro passa a apontar para o P. O último passa a apontar para o P. O anterior e o próximo do P vão para nulo. E aqui eu coloco o cara no primeiro elemento. O anterior dele já está para nulo. Beleza, eu só tenho que ligar ele ao primeiro, o ex-primeiro. E agora, então, eu vou para o terceiro caso, né? O terceiro caso, que é esse cara aqui. Eu tenho que fazer umas manipulações de ponteiro a mais, né? Então, o P próximo é o AUX próximo, beleza. Agora, o P anterior tem que ser... Tá ruim aqui a digitação, né?
o P anterior tem que ser o AUX. Então tem que ser o cara que está para onde eu estou apontando agora. E o AUX anterior, né? Na verdade o AUX prox anterior. Então o AUX prox, que é o cara que vai estar à frente do P, eu também poderia colocar agora P prox aqui, né? Poderia fazer assim, ó. O P prox, o anterior dele, parece óbvio, né? Mas é o P. Beleza? Então aqui eu já defini o anterior do P, defini o anterior do P prox. A minha inserção é para estar funcionando perfeitamente, mas o remove tem algumas coisinhas que também eu preciso fazer. Né? Então para um pouquinho, pensa o que eu tenho que fazer no remove e continua o vídeo porque eu vou fazer ele exatamente agora. Né? Então tá, ó. Na hora da remoção, se for um único elemento, eu simplesmente dou um cria lista lá, dou um free, tudo bem. Não tem que mexer em primeiro, em anterior, próximo, nada. Né? Agora, aqui, ó, quando eu removo do início, o que vai acontecer é, eu removi o cara lá, passei a cabeça, né, da minha lista para o próximo, aí só que eu dei o free, né? Mas nesse momento eu tenho que fazer o seguinte, ó. Agora o primeiro está apontando para algum lugar que estava apontando para P anteriormente. Então o primeiro, o novo primeiro, anterior, tem que passar a ser nulo, tá? Então esse é o começo da minha lista, o anterior do primeiro é nulo. Beleza. E quando eu removo do fim, quando eu removo do começo, o que eu tenho que fazer com o ponteiro de anterior, né? Bom, vamos lá. No remove fim, o L último passa a ser aux. Eu preciso fazer alguma coisa? Bom, eu preciso fazer o próximo do último ser nulo, tá? Mas eu vou ver se eu já faço isso aqui fora. Mas na verdade, né, olhando aqui, tô lembrando uma coisa importante, né? Antes, quando eu estava fazendo sem o ponteiro para anterior, eu tinha isso aqui, ó, para remover do meio. E eu não preciso mais desse cara. Eu vou deixar ele comentado aqui, porque eu não preciso mais procurar. Uma vez que eu estou já apontando para a posição que eu quero, então eu posso usar aquela posição e eu tenho o anterior. Então é tipo um apontador P, né? Então o P anterior já aponta para o anterior do onde eu quero colocar, né? Então, como assim? Vamos fazer tudo de novo. Então, agora assim, ó, eu tenho P anterior. Esse P anterior é o que antes era o AUX, né? Quando eu estava fazendo essa busca aqui. Então, onde eu estou apontando o anterior, o próximo passa a apontar para o P próximo. Ou seja, eu estou pulando uma caixinha, né? Como esse, o P eu vou remover, então eu tenho que pegar o próximo do anterior e apontar uma caixinha para frente. É isso que essa linha está fazendo. Beleza. Então tá feito, né? Agora eu preciso remover do fim, né? Então eu até vou fazer isso aqui, ó. Como não tem mais a busca, então o que eu vou fazer é, se o P for o último da minha lista, que eu tenho um ponteirinho para isso, o L último passa a ser o P anterior. Então, onde tinha AUX, eu ponho o P anterior, né? Se não é o fim da lista, eu preciso fazer uma coisa, né? Porque agora eu tenho que mexer no anterior também. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, ó, P prox anterior. Então, o cara da frente de onde eu estou colocando o P, ele vai ter que apontar para o meu P anterior. E é isso, né? Então, daqui para baixo, o remove lista depende da posição, o pesquisa lista não tem muito o que mudar, né? Eu teria só que fazer o imprime lista invertido, mas eu vou simplesmente fazer uma cópia disso aqui e vou colocar ele de trás para frente, tá? Eu não vou gastar o tempo aqui de implementação do vídeo, então fazem em casa, onde está prox você coloca antes e onde está L primeiro aqui você coloca último. Beleza? Então eu vou salvar aqui, e aí quando eu voltar, na verdade, o que tiver no lista dinâmica.c já tem a implementação da lista invertida. E aí, conforme prometido, né, aqui ó, só para mostrar, a lista dinâmica.c, .c, lá no final está o meu imprimir lista invertida, tá? Então vamos dar um make, compilou, beleza, isso é um momento raro da vida, né, compilar de primeira, e o make executa, não deu, né? Então, momento raro de compilar, deu certo, eu vou ver o que é que deu errado aqui. O erro, na verdade, é bastante simples, né? Acontece que na inserção eu esqueci só de verificar lá no final, né? Se a minha inserção é no final.
Porque o que acontece é, se o cara for o último, na hora que eu der o pprox ante, ele vai dar problema, né? O que é o pprox? É nulo. Então não tem anterior para eu apontar. Eu só preciso fazer isso aqui, né? Colocar um if, se o p próximo, tá certo? Se o p próximo ele for diferente de nulo, ou seja, não é inserção na última posição, aí sim eu faço esse pprox ante ser igual a p, tá? Quero salvar? Sim, eu quero salvar. E aí a gente dá um make executa. O make executa ele já faz o make e executa, né? Então pronto. Aqui ele fez, né? 3, 0, 1, 3, 5, 25. A inserção e remoção tá tudo certinho. Então vamos acreditar que a implementação completa tá. E por último dessa aula aqui, a gente vai falar de listas circulares, que ela é a mais fácil de todas, na verdade. Só que ela é legal também de ver da maneira estática. As listas circulares, basicamente, são listas que eu consigo percorrer para lá. Na hora que eu chego no último, eu consigo voltar para o primeiro. Para que serve isso? Bom, eu acabei de falar que é legal estática, então a gente vai discutir mais quando eu falar para que serve isso. Para fazer outras estruturas de dados, principalmente. Tá? Aqui tem dois exemplos de matrizes parsed skip list. E o que eu estou falando que a gente vai discutir de forma estática são filas circulares. Mas a gente volta nisso em algum momento, em alguma aula. Beleza. Como é que eu faço isso? Isso é muito fácil, né? Simplesmente, toda vez que eu mexer no ponteiro do último, antigamente isso aqui era nulo, né? Em vez de deixar como nulo, eu troco esse ponteiro para quem está sendo apontado aqui pelo ponteiro de primeiro, tá? Então, eu aponto para a cabeça da lista. Seja na inserção, se eu inserir alguém no final, eu faço isso. Seja na remoção, que aí eu pego o penúltimo aqui e aponto lá para o começo, tá? E aí eu consigo fazer um pouco melhor a navegação. Isso aqui daria para fazer no código, olha, vai andando para frente, e aí na hora que eu chego no último eu mando para o próximo? Até que daria, tá? Mas só que não custa nada, esse ponteiro já existe, esse ponteiro já está para nulo, eu simplesmente aponto ele para o começo e aí não tem que mudar nada em código. Enquanto eu for dando p.prox, 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 uma hora ele vai rodar. Igual aqueles carrosséis ali, isso é um outro exemplo de coisa possível, né? Aqueles carrosséis de imagem que você tem em sites e algumas coisas assim, que você vai dando next, next, next e volta para o começo. Por exemplo, a página, pelo menos hoje, quando estou gravando, a página do departamento de computação tem um carrossel desse lá no cabeçalho do programa de pós-graduação, tem e assim por diante. Beleza? Eu vou implementar esse cara? Não, porque é muito fácil, né? Tudo que vocês viram até agora, para mudar, é só isso que eu disse. Muda o último ponteiro e estamos resolvido. Então, essa aula acabou, não tem nenhum slide de tchau, porque ela era tão simples que eu deixei aqui, ó, o meu slide de tchau personalizado. Beleza? É isso.